dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores municipais. Estamos iniciando mais um programa Sindicato em Destaque. Hoje, 23 de maio, o programa será apresentado por mim, Edileia Melo. Gostaria desde já de cumprimentar o Bandeira, responsável pela técnica, e o Pedro Igor, que é responsável pela mídia do Sindicep. Nessa edição, nós vamos apresentar as seguintes matérias. Salários de servidores públicos de todo o país serão congelados até o fim de 2021. Teremos a participação da presidenta da FETANSE, professora Enedina Soares, onde ela vai abordar esse assunto e outros assuntos pertinentes aos servidores municipais. E teremos as nossas notícias sindicais. Em reunião na manhã de quinta-feira, Bolsonaro recebeu o apoio da maioria dos governadores ao veto a reajuste para servidores. Medida é contrapartida à ajuda financeira a estados e municípios durante a pandemia. Como esperado, na reunião que teve na manhã de quinta-feira com governadores, o presidente Jair Bolsonaro pediu apoio ao veto, a possibilidade de reajuste de funcionários até o fim de 2021, e teve o aval da maioria deles. O governador do estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, acompanhou as falas do presidente e disse que a maioria dos chefes dos estados estaduais aceitam vetar o aumento para servidores. Até porque, segundo Azambuja, não haverá recursos suficientes para reposições salariais. O congelamento salarial de servidores municipais, estaduais e federais é uma contrapartida colocada no projeto de socorro financeiro, 60 bilhões aos estados, municípios e Distrito Federal, aprovado pelo Congresso, que deve ser sancionado ainda no mesmo dia, segundo declarou Bolsonaro no encontro virtual. O parlamento, porém, blindou dessa medida algumas categorias, como das áreas de saúde, assistência social, segurança pública, entre outras. Temos que trabalhar em conjunto a sanção de um socorro aos senhores governadores de aproximadamente 60 bilhões. Também extensiva a prefeitos, declarou o presidente na abertura da reunião. O que se pede apoio aos senhores é a manutenção de um veto muito importante, disse. De acordo com Bolsonaro, congelar salários na remuneração de todos os servidores públicos até o final do próximo ano é o remédio menos amargo para o funcionalismo, mas de extrema importância para todos os 210 milhões de brasileiros. Tom ameno e cordialidade. Jair Bolsonaro comandou a reunião ao lado dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também do DEM, do Rio de Janeiro. O encontro virtual teve um tom cordial e ameno entre o presidente da República e os governadores. A troca de declarações entre João Dória, governador de São Paulo, e Bolsonaro marcou uma trégua, ainda que momentânea, entre os dois e os demais chefes dos executivos estaduais. Maioria favorável a veto. Ao dizer que a maioria dos estados é favorável ao veto do reajuste salarial do funcionalismo público até 2021, o governador do Mato Grosso do Sul também acrescentou que todos estão dando sua cota de sacrifício. Todos nós estamos dando uma cota de sacrifício. É um momento ímpar na história do nosso país. A maioria dos governadores entende a importância de vetar esse artigo sobre reajuste de servidores, declarou Azambuja. Ele reforçou ser impossível bancar o aumento para os servidores. A gente só fica triste com essa declaração do governador do Mato Grosso do Sul de dizer que todos nós temos que dar a nossa cota de sacrifício. Se ele conhecesse um pouquinho a realidade dos municípios nordestinos, principalmente, né? E aqui no nosso Ceará e aqui no nosso Quixeramobim não é diferente, os nossos servidores já vêm dando a sua cota de sacrifício há muitos anos. Nós poderíamos elencar aqui vários itens que compõem essa cota de sacrifício, como por exemplo,
servidor de Xeramobim está com mais de 10 anos que não tem reajuste, né? Servidor que ganha acima do mínimo. Nós temos os nossos aposentados e pensionistas que estão com mais de 5 anos que não tem reajuste. Nós temos em Quixeramobim um plano de cargos e carreira altamente caótico do magistério, deixando os demais servidores das demais secretarias a ver navio que não existe plano de cargos e carreira que valorize esses profissionais. Nós temos profissionais da saúde que não recebem insalubridade em plena pandemia. Então, assim, a cota de sacrifício dos nossos servidores, a exemplo de Quixeramobim, e nós sabemos que nos demais municípios não é muito diferente, nos piores, outros melhores, mas falando aqui do nosso município, a nossa cota de sacrifício ela já vem dada há muito tempo. Infelizmente, nós temos um presidente onde cada vez mais retira direito dos servidores, cada vez mais desvaloriza os servidores públicos, como se os servidores não valessem nada, como se eles, na verdade, se representassem despesa. E nós sabemos que servidor público é quem realmente faz as políticas públicas acontecerem, é quem realmente faz concretamente, através do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua disposição, fazer com que as políticas públicas cheguem até as pessoas que mais precisam. Mas, infelizmente, essa visão ela muda de gestor para gestor, né? De presidente para presidente, de prefeito para prefeito, e aí se vai. Mais uma vez, a gente repudia. Nós sabemos que precisa tomar medidas, mas nós sabemos que as medidas sempre caem para o lado mais fraco, sempre caem para o lado do trabalhador, né? Infelizmente. E daqui a pouco a gente vai ouvir a presidenta da FETANS, da Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado do Ceará, onde ela vai fazer essa abordagem em relação a essa medida do governo Bolsonaro e também em relação a outros assuntos de interesse dos servidores públicos. Essa questão do uso dos EPIs, do direito dos servidores que estão na linha de frente, como a questão do pessoal da infraestrutura, da saúde, das autarquias municipais, de ter seus direitos garantidos. Então, a Nedina ela vai abordar esse assunto e vai abordar também sobre essa medida de congelamento de salários. Então, nós vamos agora ouvir a nossa presidenta. Bom dia, presidente Valíris, companheira Edileia, todos os companheiros que arduamente cumprem essa tarefa de defender não só os seus interesses, mas defender o conjunto da classe trabalhadora, defender o serviço público de qualidade, com valorização e respeito aos servidores. Então, pessoal, nesse momento da pandemia, um momento onde todos nós jamais imaginamos vivenciar, mais do que nunca os serviços públicos são fundamentais para a sociedade. Vejamos que o SUS, antes do processo de pandemia, antes de iniciar a pandemia, ele vinha num processo onde o ministro da Saúde, o Mandetta, estava já nessa caminhada, juntamente com Bolsonaro e o seu governo, na tentativa de privatizar o SUS, né? Já se tinha como uma proposta um plano privado, né? um plano popular de saúde, onde a população que quisesse ter acesso tinha que pagar para ter acesso, e o SUS não seria mais totalmente gratuito e perderia esse caráter de universal, né, de poder atender a todas as pessoas. Então, essa pandemia, a perversidade desse vírus, a letalidade desse vírus, mostrou que o SUS precisa ser defendido, o SUS precisa de recursos, né? Nós tínhamos antigamente a CPMF, né, que era um imposto pela circulação bancária, movimentação bancária. A CPMF, ela era destinada à saúde. Com o seu fim, né, isso foi retirado. Então, na época, o PSDB, para tentar prejudicar o PT, articulou isso no Congresso Nacional e que, na verdade, o único prejudicado mesmo foi a população. E aí o SUS, para completar, no governo Temer,
teve a emenda constitucional 95, que as previsões, né, de acordo com o DIEESE, no início da discussão dessa emenda constitucional 95, que congela os investimentos na saúde, na educação, nas áreas sociais, por 20 anos, né, sendo o Brasil o único país no mundo onde esses investimentos, né, nos serviços públicos, né, de saúde, educação, assistência, estão congelados nessa quantidade enorme de anos, né, 2 décadas. Então, isso é muita coisa, é um impacto social gigantesco. E o SUS, nessa projeção aí dos 20 anos, perderia no mínimo 30% dos seus recursos. Então, algo que a gente já vê que é ruim, né, do jeito que está, a gente vê que tem mais necessidade de investimentos e aí perder mais 30%. Então, essa pandemia mostrou que esse não é o caminho para as políticas públicas, para os serviços públicos, para a saúde pública, para a educação. Isso destrói as pessoas, né? Isso mata principalmente quem depende dos serviços públicos, né? E vejamos que agora, nesse momento de pandemia, não é só o pobre que está precisando do SUS, né? Está faltando leito de UTI nos hospitais dos ricos, né? Nos hospitais particulares, nos hospitais mais chiques do país, está faltando leito de UTI, né? Então, o SUS ele é essencial para toda a sociedade, independente do seu nível, de quanto tem na sua conta bancária, é importante para toda a sociedade. Agora, é claro que quem é mais pobre sempre paga um preço mais alto. Mas aí, nesse meu início de fala, estou fazendo esse chamamento para que a gente compreenda que essa luta em defesa de um sistema único de saúde, que inclusive o Brasil é referência mundial, né? Vejamos aí os relatos na imprensa de países onde as pessoas estão se tratando do coronavírus e depois está chegando a fatura em casa, né? E aqui não, no Brasil não. Então, mais do que nunca, tem que haver um esforço das autoridades para continuar fortalecendo o SUS. Nesse momento da pandemia, mais do que nunca, ter recursos para chegar nos municípios, nos estados, né? A gente vê que em nível federal nós não temos uma política ajustada para conter esse vírus, né? Já estamos aí agora já no terceiro ministro da Saúde, o ministro provisório, militar, né? Então que não tem conhecimento da área, né, da saúde, né? Então nós ficamos muito temerosos. Que bom que a gente mora em um estado onde pelo menos os governadores e os prefeitos estão tentando ter a mesma sintonia, né? E a posição do governo Camilo até esse momento tem sido muito importante, essa defesa do isolamento social, de orientar as pessoas a ficarem em casa. E a gente compreende que esse ficar em casa não é ficar em casa passando fome, é ficar em casa tendo direito à proteção social, é um direito de todo cidadão, tanto do Brasil como de qualquer lugar do mundo, que o seu país lhe assegure essas condições de ficar em casa, dele ter o alimento dentro de casa, dele ter suas necessidades básicas assistidas. Então, isso não é favor de nenhum governante. Aqui no Brasil foi criada a renda emergencial de apenas R$ 600, que é um valor muito baixo, e mesmo assim muitas pessoas ainda não conseguiram ter acesso. Nós defendemos que essa renda tivesse sido de pelo menos um salário mínimo. A gente sabe que quem paga aluguel tem que comprar comida, isso não dá, né? Isso não dá, realmente é só uma ajuda, não dá realmente para garantir as necessidades básicas das pessoas. E aí, nesse momento da pandemia, a melhor forma de prevenir o contágio é que as pessoas fiquem em casa, mas com a garantia do gás, com a garantia da água, da energia, do alimento na mesa, né? E o que nós estamos vivenciando é que a proteção social que o Estado brasileiro tem assegurado não garante a proteção social devida, e que muitas pessoas estão em casa, ou estão na rua, aliás, não é só por falta de consciência
ciência, por não acreditar que o vírus é perigoso. É porque as pessoas não têm outra opção. O Estado brasileiro não está protegendo as pessoas. Quantas pessoas autônomas estão se vendo obrigadas a se arriscar e colocar em risco levar o vírus para casa? Então isso é muito triste, né? Porque a gente vê que o Brasil é um país extremamente desigual. Os ricos continuam aí sem ser taxados. Quem é taxado é quem ganha menos, né? O imposto no Brasil é sobre o que a gente consome. E além disso, a classe trabalhadora é aí sufocada com o imposto de renda, que é uma tarifa altíssima, enquanto os ricos milionários do nosso país estão aí surfando na onda da isenção dos impostos, da sonegação, porque não há fiscalização aos grandes sonegadores, e esse dinheiro faz falta, né? Esse dinheiro poderia estar custeando um sistema de saúde melhor para evitar morte do povo brasileiro. Então, é algo que nos causa indignação, e aí é o nosso repúdio a essa tentativa de cobrar essa fatura, né? Dizer, vir com o discurso que todo servidor público tem que dar sua cota de sacrifício, que os trabalhadores da iniciativa privada estão dando sua cota de sacrifício. Os trabalhadores da iniciativa privada, é importante que seja dito, que os trabalhadores estão sendo obrigados a se submeter, né, a redução de salário para garantir o emprego. Muitos estão ficando desempregados, estão tendo que se submeter à suspensão do contrato de trabalho porque não tem outra opção, né? Então, cobrar o sacrifício apenas da classe trabalhadora, quer seja do serviço privado ou quer seja do serviço público, aí com congelamento de salário dos servidores públicos, esse governo Bolsonaro sempre coloca os servidores públicos, é uma fala do Paulo Guedes muito constante, que nós somos privilegiados. Isso não é verdade, né? Aqui no estado do Ceará, nós temos aí inúmeros trabalhadores dos serviços públicos que recebem menos que o salário mínimo, muitos trabalhadores que não têm plano de cargos e carreira. A maioria que tem plano de cargos e carreira é o magistério e muitas vezes não assegura sequer o direito à carreira. Boa parte dos professores do Ceará, que são da rede pública municipal, recebem o piso salarial do magistério. Poucos ganham acima desse piso e ganham porque tem ou uma alta formação, né, ou muito tempo de prefeitura, 25, 30 anos de município, né? Então é muito importante que a gente desconstrua essas difamações desse governo que não taxa os ricos e que só cobra a fatura, só cobra o ônus dos trabalhadores. E aí, caminhando aqui para o final da minha fala, quero dizer para os trabalhadores de Quixeramobim, aos servidores públicos, tanto público quanto privado, toda a classe trabalhadora, nós precisamos nos unir, nós precisamos fortalecer os nossos sindicatos. Se você é comerciário, se sindicaliza ao Sindicato dos Comerciários, se é trabalhador rural, sindicaliza o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, se é servidor público, então, gente, mais do que nunca nós temos que estar no sindicato, nós temos que fortalecer, por quê? De 4 em 4 anos a gente vê aí o que a gente amarga. Muitas vezes muda os nomes dos gestores, mas a prática contra os servidores e contra os serviços públicos são a mesma. Então, a nossa maior proteção é ter um sindicato forte. Quixeramobim tem um sindicato atuante, tem uma diretoria comprometida. Então, é muito importante estar sindicalizado. Nós vivenciamos aí um processo onde a Prece, a Associação dos Municípios do Ceará, orientou os prefeitos, e alguns prefeitos do estado do Ceará fizeram isso, anteciparam as férias de julho para o mês de abril, de julho para o mês de maio, simplesmente para demitir os contratos temporários, minha gente. Que crueldade! No momento onde se tenta garantir que toda pessoa tenha uma renda mínima, prefeitos do Ceará fizeram essa perversidade, essa maldade. Então, é algo que a gente precisa estar dentro do sindicato, precisa estar participando, né? E agora a participação é de forma virtual. Então, é muito importante. Os trabalhadores dos serviços essenciais
quão importante eles são para a nossa sociedade. O trabalhador da limpeza pública, o trabalhador da guarda municipal, da autarquia de trânsito, o trabalhador dos hospitais, os trabalhadores das UPAs, né, os trabalhadores que estão aí nesse serviço essencial, né, que não têm o direito de ficar em casa. Esses trabalhadores, nós da FETANSE, nós do Sindicato de Servidores de Quixeramobim, todo o movimento sindical que luta no serviço público municipal, nós estamos travando uma luta muito grande para que esses trabalhadores tenham o direito a receber insalubridade em grau máximo. Todos nós estamos sendo orientados a não buscar o hospital, né, a não estar nesse espaço, mas esses trabalhadores não têm esse direito. Então, nós estamos reivindicando insalubridade em grau máximo, em 40% para todos os trabalhadores que estão enfrentando esse vírus no seu cotidiano, uma gratificação especial da pandemia para todos os trabalhadores dos serviços essenciais. Então, não é justo que esses trabalhadores arrisquem sua vida e a vida das suas famílias sem proteção, sem uma gratificação a mais, sem ter algo que compense trabalhar com medo, né? Ter o risco de levar o vírus para casa, contaminar sua família, seus familiares. E aí nós queremos fazer esse reforço da necessidade dessa gratificação, da necessidade imprescindível dos equipamentos de proteção individual, que são muito importantes. Os equipamentos de proteção social protegem a vida desses servidores públicos que, se adoecerem, isso é um problema não só para eles, para suas famílias, mas para toda a sociedade, porque só vai poder substituir um médico, um outro médico, um enfermeiro, um outro enfermeiro. E se não tiver esses profissionais, gente? Então, os contratos temporários que estão surgindo nesse momento da pandemia são em valores irrisórios, né? Muitos trabalhadores não estão aceitando esse contrato porque é um alto risco por uma remuneração muito baixa. Então, assim, a gente fortalece aqui a luta do sindicato, toda a sua história e também a luta do sindicato nesse momento de pandemia. Mais do que nunca é importante estarmos no sindicato, fortalecermos e sermos solidários a todos os trabalhadores que estão na linha de frente do enfrentamento a esse vírus. Então é muito importante essa luta. Vamos não só homenagear os trabalhadores da saúde, os trabalhadores dos serviços essenciais, mas lutar pelos seus direitos, defender o direito aos EPIs, aos equipamentos de proteção, o direito a uma gratificação de insalubridade em grau máximo, o direito a uma gratificação que corrija essas distorções que tem na sua carreira. Muitos trabalhadores não têm direitos assegurados, então esse é o momento da Prefeitura garantir os direitos dos trabalhadores dos serviços essenciais, porque se não for agora, vai ser em que outro momento, né? Então, um forte abraço a vocês, um bom dia, um bom final de semana, fique em casa quem puder e se proteja, proteja a sua família. Muito bem, obrigada, Eledina, pela sua participação. E dizer que o sindicato, ele atua muito na defesa dos servidores públicos municipais e sempre dando um passo à frente. A gente, no dia 4 de maio, o sindicato enviou um ofício ao deputado estadual e presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, exatamente colocando o seguinte, vou ler aqui essa parte que interessa, onde diz: dos fatos, excelentíssimo senhor presidente, a Câmara dos Deputados aprovou a ajuda emergencial a estados e municípios. Todavia, o egrégio Senado Federal, ao submeter a matéria à votação no último dia 2 de maio desse ano, alterou completamente o projeto de lei inicial, transferindo todo o ônus da ajuda emergencial aos servidores públicos do Brasil. Nada, o sindicato se opõe quanto à necessidade de ajuda, sobretudo a estados e municípios da federação, em tempo de pandemia e de estado de calamidade pública. Todavia, não é possível concordar com o ônus do financiamento, que o ônus do financiamento caiba ao servidor público, bastando dizer que o Ministério da Economia calcula
que com o congelamento de salário da carreira dos servidores e a não realização de concurso por 18 meses, resultará na economia de cerca de 130 bilhões, enquanto a ajuda será de 125 bilhões de reais. O governo federal ainda sairá lucrando, tudo às custas dos servidores públicos, fazendo cortesia com chapéu alheio, uma verdadeira imoralidade, uma grande injustiça que também é totalmente constitucional, violando os seguintes artigos da Constituição da República. O artigo 3º, inciso da Constituição Federal, que prevê que todo ato do Estado deve estar em sintonia com a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com erradicação da pobreza e de toda forma de marginalização. O artigo 7º, combinado com o parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal, que prevê a proibição do retrocesso social, que pode ser traduzido numa simples frase: se não pode melhorar, não piore, deixe como está. O artigo 18 da Carta Magna, que prevê que os entes da Federação são autônomos, União, Estados e municípios entre si, sendo que o que diz respeito a reajuste dos servidores é matéria de competência particular de cada ente quanto aos seus servidores. O artigo 37, no inciso 10, que prevê o direito ao reajuste de salário para a reposição das perdas inflacionárias. Não se trata de aumento, apenas de repor perdas. O artigo 37, no seu inciso 15, que prevê que vencimento dos servidores são irredutíveis. Conclusão e pedido. Assim, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, seja mantida a ajuda, o auxílio aos entes da Federação em tempo de pandemia, porém sejam rejeitadas todas as emendas aprovadas pelo Senado Federal, que transferem o ônus do financiamento para os servidores públicos, causando empobrecimento, redução salarial, atentando contra direitos sociais básicos, o patrimônio social e contra a dignidade do servidor, que se escapar da Covid-19 não escapará da miserabilização do retrocesso social. Também para a proteção ao Estado Democrático de Direito, de sagrados princípios constitucionais e manutenção da justiça social, não podendo piorar a situação dos servidores em nome do pior, numa situação em que sempre querem transferir a conta para os mais pobres, os mais frágeis. Assinou o presidente do Sindicef, professor Valíris Rodrigues da Silva. O sindicato encaminhou também no dia 7 de abril desse ano ao senhor prefeito Clébio Pavone a solicitação do pagamento de grau máximo de 40% de insalubridade aos profissionais da saúde. Então, assim, é o sindicato fazendo a sua parte, os servidores que estão sendo afetados, né, economicamente, diretamente por conta dessa pandemia. Nós sabemos que muitos profissionais da saúde, infelizmente, aqui em Quixeramobim, não recebem insalubridade. Nós temos os nossos garis que também não recebem insalubridade. Então, senhor prefeito, está mais do que na hora de valorizar na prática, não no discurso, mas na prática, os seus servidores. Nós sabemos que nós estamos passando por momentos difíceis, muito difíceis, né? A pensar nessa medida agora de congelamento de salários, e que a gente sabe que o governo federal poderia tomar outras medidas que não caísse nas costas de quem não tem, de quem só tem a sua força de trabalho, que são os trabalhadores, né? Mas infelizmente o projeto que o país adotou, que o país tem, é esse, de desvalorização do ser humano, né? Infelizmente. E aí a gente encerra o nosso programa com as nossas notícias sindicais, só dizendo que o sindicato suspendeu suas atividades por conta desse momento de pandemia, mas está atendendo aos filiados
aos nossos filiados através do WhatsApp, 88 do número 97 23 31 33. Esse atendimento é de segunda a sexta, de 7h30 às 12 horas. E também exclusivamente para exames, consultas médicas, alguma informação, né, caso o servidor deseje saber, e também para as denúncias. E no mais é agradecer a paciência e já também agradecendo a audiência e até sábado, se Deus quiser. Um abraço a todos e a todas.